A Antártica é um continente inóspito e extremamente isolado, com condições climáticas adversas que tornam difícil a presença humana em grande escala, muito menos a presença de seres extraterrestres. Qualquer alegação de presença alienígena é puramente especulativa e carece de evidências verificáveis. É um continente cheio de mistérios e fascínio, devido às suas características únicas e inexploradas. Aqui está um mistério associado à Antártida. Evidências de construções antigas estão começando a surgir na Antártica. Através de imagens de satélite, muitas descobertas têm sido feitas em lugares isolados ou de difícil acesso. Algumas descobertas são rapidamente divulgadas ao grande público, enquanto outras, por alguma razão, são suprimidas e totalmente ocultadas pelos pesquisadores. Um estudioso do fenômeno UFO, Scott Waring, recentemente descobriu o que ele acredita ser uma estrutura artificial na Antártica. No entanto, na opinião dele, isso não se trata de um achado arqueológico comum, mas sim de uma antiga base possivelmente de origem alienígena. Outros que observam a imagem acreditam na hipótese de ser uma estrutura antiga levantada por alguma civilização. Esta estrutura teria sido levantada quando a área não estava coberta de gelo e era cercada por floresta e vida. A curiosa formação pode ser facilmente observada em registros de satélite, coordenadas abaixo. Essa estrutura possui alguns cumes grandes que se projetam na neve. Sem dúvida, não parece ser uma formação natural comum. No entanto, o mais interessante é que a descoberta não parece ser tão nova quanto imaginamos. O local aparentemente já foi escavado e estudado antes. Podemos ver algumas trilhas de carro que levam até a estrutura e áreas de neve que já foram escavadas e removidas. Ao que tudo indica, o local já foi descoberto pelas autoridades, mas nada até o momento foi anunciado sobre isso. Alguns teorizam que nada foi divulgado na intenção de proteger a área de possíveis saqueadores. Seriam os restos de uma cultura antiga que habitou o local no passado ou uma estrutura alienígena antiga? Olá, família do Mundo dos Mistérios. Sejam bem-vindos. Se dermos uma olhada em vários locais antigos, veremos que nossos ancestrais conseguiram construir templos incríveis, usando pedras que variam em peso de algumas toneladas a algumas centenas de toneladas e mais. O senso comum diz que essas pedras eram simplesmente pesadas demais para serem transportadas por pessoas que não possuíam tecnologias como a roda e que não tinham as facilidades necessárias para transportar essas pedras por grandes distâncias. A partir de agora, iremos dar uma olhada nesses lugares incríveis. O Ramesson. No Egito encontramos uma série de sítios antigos incríveis e, sem dúvida, um dos mais fascinantes. Hoje, apenas fragmentos da base no torso permanecem da majestosa estátua. Especialistas calcularam que o Ramesson tinha um peso aproximadamente de 1000 toneladas. Mas, incrivelmente, acredita-se que a enorme pedra tenha sido transportada a mais de 200 quilômetros de distância, de Assuã até o seu local de descanso em Tebas. As pedras da fundação em Baalbek. No antigo sítio de Baalbek, no templo de Júpiter, encontramos o chamado Triliton, um grupo de 3 pedras medindo cerca de 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e quase 4 metros de largura. Acredita-se que as pedras tenham sido esculpidas em calcário cristalino. Antes do transporte para o local de descanso, acredita-se que as pedras pesassem entre 1000 e 1200 toneladas. A Pedra Ocidental. A Pedra Ocidental, um bloco maciço que forma o nível inferior do Muro das Lamentações em Jerusalém, é outra rocha supermaciça colocada nos tempos antigos. É considerado um dos maiores blocos de construção da superfície do planeta, com um peso estimado em 570 toneladas. A expressão escrita inexplicável, pode ser referência a diferentes conceitos. Pode ser usado para descrever uma escrita que é ilegível ou incompreensível, devido a uma má caligrafia ou estilo de escrita peculiar. Além disso, também pode se referir a sistemas de escrita antigos ou desconhecidos que ainda não foram decifrados ou compreendidos por linguistas e pesquisadores. A arqueologia convencional afirma que a escrita não foi inventada até algum tempo entre 3000 a 4000 a.C. na Suméria.
No entanto, a descoberta de um artefato muito mais antigo no norte da Grécia parece contradizer essa crença. Embora a possibilidade de um sistema de escrita previamente desconhecido durante o Neolítico seja uma perspectiva empolgante, por que tão poucas pessoas sabem sobre essa descoberta? Por que isso não está nos livros de história? Descoberta em 1993 por George Schomburgk, professor de arqueologia pré-histórica, a tábua de espilho foi desenterrada durante as escavações de um assentamento neolítico, perto da cidade de Castoria, no norte da Grécia. Esse antigo assentamento foi realmente descoberto em 1932, durante um inverno seco, quando os níveis de água do lago Castoria eram particularmente baixos. O local em si foi ocupado por muitas centenas de anos, cerca de 7.000 a 8.000 anos atrás. A tábua de despilho foi um dos muitos artefatos encontrados na área. No entanto, a importância da tábua reside no fato de que ela foi gravada com um texto escrito desconhecido, que remonta a mais de 5.000 anos antes de Cristo. Pesquisadores usaram datação por radiocarbono para apontar a data da placa de madeira para cerca de 5.260 a.C., o que a tornaria significativamente mais antiga do que o sistema de escrita usada pelos sumérios. Além da tábua, foram encontradas muitas outras peças de cerâmica que também apresentam o mesmo tipo de escrita. O fato dessa placa de madeira ter ficado escondido no fundo do lago por tanto tempo e permanecer preservada tantos anos depois é impressionante por si só. Infelizmente, no momento em que a placa foi escavada e removida do seu ambiente natural, o contato com o oxigênio iniciado no processo de extração e atualmente está em preservação em um seguro local. Mesmo com esse achado, por alguma razão que muitos pesquisadores desconhecem, essa linguagem incrivelmente antiga e desenvolvida não foi para os livros de história. Olá, família do Mundo dos Mistérios. Sejam bem-vindos. Em uma idade jovem, a maioria das pessoas se vê assistindo a filmes de verão populares que apresentam piratas, caça ao tesouro, grandes aventuras e exploração sem fim na esperança de descobrir grandes segredos e riquezas incalculáveis. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que há tesouros e segredos escondidos ao nosso redor. E essas descobertas geralmente são feitas quando menos esperamos. A partir de agora, vamos dar uma olhada em um mistério do passado da humanidade. Acredita-se que em 2003, em uma área anteriormente inexplorada das montanhas Bucegi, um serviço de inteligência romano ultra-secreto fez uma descoberta fascinante, que, segundo muitos autores e pesquisadores, poderia mudar a história da humanidade. Supostamente, nas profundezas da Terra, abaixo das colossais montanhas Bucegi na Romênia, foram encontrados vestígios de uma civilização extremamente antiga. Anos depois, em 2009, um livro intitulado Transylvanian Sunrise foi publicado, criando um barulho significativo na comunidade de pesquisadores. Boa parte de Transylvanian Sunrise trata da repressão da descoberta que foi feita e do esforço para usar seus benefícios apenas para fins específicos mantidos longes e ocultos da sociedade. O livro detalha uma descoberta feita sob a chamada Esfinge Romênia, nas montanhas Bucegi. As montanhas Bucegi fazem parte da Cordilheira dos Cárpatos, que abrange 6 países europeus. No entanto, a maior parte dos Cárpatos está localizada na Romênia, precisamente onde estão localizadas as montanhas Bucegi. Sem o conhecimento da maioria, existe uma antiga esfinge localizada nas montanhas Bucegi da Romênia. Em 2003, o Pentágono descobriu, por meio do uso da tecnologia de satélite, uma anomalia sob esta antiga esfinge. A varredura de satélite da montanha revelou 2 grandes blocos energéticos, grandes salas. As barragens eram feitas de energia artificial. A primeira era a planta, como um muro que bloqueava o acesso ao túnel. A segunda era enorme, como uma cúpula ou hemisfério na extremidade oposta do túnel, perto do centro da montanha. Lamentavelmente, essa descoberta foi escondida da sociedade, embora seja bem correto que o labirinto seja real. Será que o mesmo aconteceu nas montanhas de Bucegi? Os críticos argumentam que a descoberta e o livro são afirmações que precisam ser melhor avaliadas e estudadas, mas ainda é cedo para descartar ou comprovar qualquer coisa.